A desobediência e a inveja, ela pode trazer grandes transtornos. Vou começar a ler aqui em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 ao 9. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Bom, aqui podemos ver que Saul, ele se indignou com a forma que as mulheres estavam elogiando o que Davi tinha feito. Mas como que tudo isso começou? Por que que Saul teve tanta inveja de Davi? Por que que ele se revoltou tanto com Davi? Em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 1, e Deus chamou o profeta Samuel para poder ungir Saul a rei de Israel. Saul, ele era um homem forte, um homem bonito, alto, e ele ganhava as batalhas. Mas, a partir do capítulo 15, Saul começou a ter um problema de não querer mais obedecer a Deus. A partir do capítulo 15, Deus pediu para Samuel, o profeta Samuel, ir ao encontro de Saul e pediu para que ele fosse até os amalequitas e destruísse tudo que os amalequitas tinham, pessoas, objetos, animais. Mas Saul, de tanto já ter vindo de grandes batalhas, de ter conquistado muitas coisas, né, começou a se encher de si. E por ele confiar nele próprio, ele foi até os amalequitas, ele destruiu aquela cidade, mas ele não matou o rei Agag e ficou também com alguns pertences que tinham muito valor daquele local. Mas o que Deus tinha pedido para ele? Para ele não ficar com nada, nenhuma peça, nenhum ouro, nenhuma prata, nada, e matar também o rei. Além de Saul não ter obedecido às ordens de Deus, o Senhor, ele ainda fez um monumento em honra a si mesmo. Tudo isso deixou Deus bem entristecido, né? Podemos ver no decorrer da história que Deus se entristeceu e se enfureceu muito com essa atitude de Saul. E continuando no capítulo 15, versículos 17, 18 e 19, é o momento onde o profeta Samuel encontra com Saul e diz para ele que Deus estava furioso, que ele não tinha obedecido e que ele ia ter uma punição por causa dessa desobediência. E a punição dele foi não ter mais o Espírito de Deus com ele. Deus se afastou de Saul e a partir daquele momento Deus deixou que os espíritos maus começassem a atormentar a vida dele. Por esse motivo, por ele não ter mais o Espírito de Deus, ele não tinha mais como combater, não tinha mais como batalhar com outros povos. Mas aqui no capítulo 17 de 1 Samuel começa a história do gigante Golias. E como que Saul ia conseguir derrotar Golias se ele já não tinha mais o Espírito de Deus? Mas Deus, sabendo de tudo que estava acontecendo, ele ungiu Davi, né? Pegou aquele menino que ninguém dava nada e ungiu. E esse menino que ninguém conseguia ver potencial nele para uma batalha, foi quem conseguiu derrotar Golias. E essa vitória de Davi trouxe grandes consequências, pois a partir deste momento começou uma perseguição de Saul com ele. E a partir de 1 Samuel, capítulo 18 em diante, começa essa trajetória de Saul seguindo Davi, procurando Davi em todos os lugares, querendo matá-lo, né? E Davi se esquivando
e tentando se proteger para que isso não ocorra. Bom, podemos ver que tudo isso acontece por causa da dura cerviz de Saul. Saul, ele se encheu de si e isso lhe prejudicou muito. E em Atos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Então, aqui em Atos, capítulo 7, versículo 51, fala sobre essa dura cerviz, né, das pessoas que têm um coração e o ouvido que não se inclina a Deus, né? São pessoas teimosas. E isso foi o que aconteceu com o rei Saul. No início, ele ainda se curvou a Deus, ele foi ungido e tudo estava dando certo. Mas o seu coração e os seus ouvidos, a partir do momento que ele passou a ter grandes vitórias, a conquistar grandes coisas, ele passou a se afastar de Deus e não crer mais que era Deus que estava com ele naquelas batalhas. Então ele passou a ter esse coração teimoso, o ouvido dele já não estava mais para ouvir palavras que vinham do Senhor, e isso lhe trouxe grandes consequências. A sua desobediência custou o seu reinado, e depois de tanta perseguição, acabou em uma batalha Saul se matando, né, se jogando em cima da sua lança e morrendo ele e também os seus filhos, né? E podemos ver que Davi, ele já seguiu de uma outra forma. Davi, por todo esse tempo que ele foi perseguido por Saul, ele o respeitou, porque ele sabia que Saul, ele estava no poder, ele ainda estava no seu trono, por mais que não estava mais com o Espírito de Deus. Davi sabia que Deus tinha o colocado ali naquele lugar. E o coração de Davi era um coração quebrantado. Davi, ele não era uma pessoa de dura cerviz, ao contrário de Saul. Davi o respeitou, Davi não quis tomar o trono dele, o reinado dele, pelo contrário, Deus quem colocou Davi depois para poder ser rei de Israel e de Judá. Em Salmos capítulo 34, versículo 18 até o versículo 22, diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, aqui nessa palavra, em Salmos 34, a partir do versículo 18 ao 22, diz sobre as pessoas que têm um coração quebrantado e que Deus sempre está com essas pessoas, tiram elas das aflições, né? Porque o ímpio faz com que essas pessoas tenham aflições, e foi o que aconteceu com Davi. Né? Saul perseguiu ele, trouxe aflições, queria matá-lo, mas Deus sempre esteve com ele. Por quê? Porque ele era um homem que ele se dobrava, se curvava diante de Deus, e ele não tinha essa dura cerviz como Saul tinha. E a mesma coisa em muitos momentos pode acontecer conosco. Devemos estar atentos para que nós não sejamos como Saul, mas que a gente possa ser como Davi, que a gente sempre possa se curvar diante de Deus e obedecer os seus mandamentos e tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. Em muitos momentos nós queremos apenas seguir ao nosso modo, não queremos obedecer ao Senhor e seguir da forma que Ele diz. E diante de tudo isso, a reflexão que eu tenho sobre essa história de Saul e Davi é: muitos podem ter coroa de rei como Saul teve, mas unção do Espírito Santo, Deus só dá somente para aqueles que são como o rei Davi.